Terra Nova. André Ferreira, Francisco Gomes, os nossos dois politicamente incorretos de serviço. Rapazes, bom dia, bom trabalho. Bom dia, Maria João, bom dia, Francisco Gomes, e bom dia também aos ouvintes da Terra Nova. Estamos aqui mais uma vez para mais uma edição do Liberdade de Expressão, à distância, mas sempre em direto, pelo menos temos andado a conseguir fazer sempre em direto. E vamos começar o nosso programa com os habituais pontos prévios. Vamos dar os parabéns à equipa do Benfica, que venceu este domingo o Gidessa do Barreiro por 76-56 e conquistou a Taça de Portugal de basquetebol feminino, depois de terem perdido a final no ano passado para o Quinta dos Lombos. Neste caso reconquistaram o troféu este ano, somando então a quarta vitória na prova nas últimas 6 temporadas, nas quais também sempre chegou à finalíssima, mas no ano passado infelizmente não ganhou, mas este ano voltou a conquistá-la. Em polo aquático, o Vitória Sport Clube no masculino e o Benfica no feminino também conquistaram no dia de ontem a Taça de Portugal da modalidade. Os vimaranenses na prova masculina levaram ao melhor sobre o Fluvial por 15-12. Já na vertente feminina, as benfiquistas superiorizaram-se ao Passense de forma clara, venceram por 24-6 e no intervalo também já tinha uma vantagem de 10 golos. E também, agora mais no futebol, mas também no feminino, o Torriense conquistou no sábado, pela primeira vez no seu histórico, a Taça da Liga Feminina de Futebol, também ao vencer a final, que foi disputada em Viseu. O Valadares Gaia por 1-0, portanto dar aqui os parabéns a estas 4 equipas nestas 4 taças, que já sabem, nestas alturas, nestes meses, e até pelo menos maio, vamos trazer aqui muitas taças destas, taças de Portugal, taças da Liga, campeonatos. Portanto, dar aqui os parabéns então a estas 4 equipas pelas conquistas, e esperar que melhores provas consigam fazer, não só a nível nacional, mas também a nível internacional, porque principalmente no feminino elas merecem todo o destaque necessário pelo trabalho que também têm dado a fazer dentro de campo e a demonstrar exatamente que não é só no masculino que existe desporto. Antes de mais, bom dia Maria João, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova, bom dia André Ferreira. É muito isto que o André disse, não há muito mais a acrescentar em relação a esta questão das conquistas das taças. Parabéns ao Vitória de Guimarães, mais uma vez reforçar isto, e ao Benfica no polo aquático, tanto no masculino como no feminino. Parabéns ao Benfica pela conquista no basquetebol feminino da Taça de Portugal, e também ao Torriense, entre aquelas ditas não grandes do futebol feminino, ou seja, Braga, Sporting e Benfica, que tem sido um clube em construção e com claro sucesso e a conquistar aqui a Taça da Liga, e é uma conquista, é um trabalho que tem sido vindo a ser muito bem feito por parte da equipa de Torres Vedras, mas também parabéns a todas estas equipas que nesta fase final da época chegaram às suas respectivas finais de competições e venceram-nas, e como o André disse, preparem-se porque nas próximas semanas vamos ter muitas finais e taças da Liga e taças de Portugal e campeonatos e isso tudo, como já sabem, vão ser nas próximas semanas. É aquela fase do ponto prévio de parabenização pelas conquistas destas competições. E agora, passando ao nosso próximo ponto prévio, o No Kings, uma plataforma de movimentação de processos contra Donald Trump, tem mobilizado os Estados Unidos nos últimos dias, assim como por todo o mundo. Foram na ordem, segundo alguns dados, dos milhões de pessoas que saíram à rua para protestar contra as políticas do atual presidente dos Estados Unidos da América. O protesto, que significa, tradução para o português, sem reis, critica várias coisas, entre eles aquilo que Donald Trump tem feito, a questão da guerra do Irão, a linha dura, como se tem dito, em relação à imigração, e também aquilo que se considera uma presidência com tiques autoritários por parte do presidente. Os organizadores fizeram neste fim de semana, no sábado, mais de 3.000 manifestações ocorreram por todos os Estados Unidos, nos 50 estados dos Estados Unidos, as mais diversas áreas, também por todo o mundo. Manifestações foram feitas, inclusive aconteceram algumas aqui em Portugal, não de tanta repercussão, mas aconteceram, e aqui uma nota com certeza
de destaque e de importância daquilo que é a manifestação e o envolvimento público. É assim que se faz manifestações, é assim que se critica e que se luta contra um governo que se discorda, um governo que pode ter sido, lá está, a democracia é unida isto, Donald Trump pode ter sido legitimamente eleito nas urnas, mas com certeza existem cada vez mais pessoas insatisfeitas com as políticas de Donald Trump, e é bom que essas pessoas tenham liberdade e a capacidade de sair à rua, porque como nós já trouxemos aqui, há diversas políticas de Donald Trump que ultrapassam muito aquilo que é uma questão ideológica e política, é uma questão populista, é uma questão de tentar desviar as atenções de alguns acontecimentos que têm acontecido envolvida a imagem do atual Presidente dos Estados Unidos da América. Por isso, parabéns a estas pessoas e vamos esperar para ver que tipo de repercussões é que dá a estas manifestações. Não estou propriamente muito esperançoso que traz uma mudança na presença dos Estados Unidos, mas pode ser que seja um início de um debate interno intenso nos Estados Unidos da América, e pode ser que seja também um abre-olhos para o presidente norte-americano, que se calhar não está a seguir a linha que deveria seguir. Eu acho que isso é acreditar um bocadinho na inocência, ou melhor dizendo, está a ser um bocadinho ingênuo que Donald Trump vá acreditar, vá seguir aquilo que exatamente os seus cidadãos seguem. No entanto, não deixa de ser algo positivo este tipo de manifestações. Também não percebo muito bem como é que funciona o sistema eleitoral e democrático dos Estados Unidos. No entanto, para mandar um presidente abaixo, entre aspas, não sei bem como é que também funcionará, mas obviamente dar os parabéns às manifestações que foram até pacíficas e ordeiras nos Estados Unidos relativamente a este tema. Já criticámos aqui muito os norte-americanos pelo seu nível de inteligência relativamente a certo tipo de escolhas e opiniões que transmitem para o público, mas aqui eu acho que maioritariamente acabam por estar todos em comum acordo e estar exatamente de mãos dadas, entre aspas, para que Donald Trump pare de uma vez por todas com este tipo de decisões que tem tomado, principalmente neste seu segundo mandato e no espaço deste meio ano que nos antecedeu, que nos está a anteceder, que tem tomado cada vez mais decisões fora da caixa e muito não democráticas, pelo menos dá-me essa impressão, mas felizmente nós tivemos essa manifestação e esperar, como o Francisco diz, eu também acabo por ser também um bocadinho ingênuo, mas 1% na minha ingenuidade acredita que Donald Trump possa mudar, coisa que eu acho que não vai acontecer, mas vamos ver o que é que acontece daqui para a frente. Passando agora aos temas, e vamos falar já do primeiro tema sobre José Saramago, o único Nobel português da literatura, pode deixar de ser obrigatório no 12º ano. Está em questão, em estudo, neste caso, que Camilo Castelo Branco passe a ser de leitura obrigatória neste ano letivo. Neste ano letivo, no 12º ano. Não esta mudança ser já neste ano letivo. Se existir esta mudança, vai ser só para 2028. Mas a proposta da revisão das aprendizagens essenciais de português, que está atualmente em consulta pública pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação, retira então esta obrigatoriedade de obras de José Saramago no ensino secundário. Na prática, as escolas deixam de estar obrigadas a escolher uma obra deste escritor no 12º ano, passando a poder optar por outros autores. Atualmente o programa prevê a leitura integral de ou o Memorial do Convento ou do Ano da Morte de Ricardo Reis, a primeira obra que eu e o Francisco lecionámos e estudámos quando andávamos, e provavelmente a maior parte também dos portugueses estudaram quando andavam na escola. A proposta prevê, como eu disse há pouco, que Camilo Castelo Branco passe a leitura obrigatória neste nível de ensino e abra a possibilidade de escolhas como Um Deus Passeando pela Brisa da Tarde, deste autor, fazendo publicidade a declarações que a Carla Marques fez à RTP, que é neste caso trabalhadora da Associação de Professores de Português. Explica que a proposta está em consonância com o que estava previsto na anterior versão das aprendizagens essenciais e abre portas a que outras questões sejam abordadas em sala de aula para aumentar também a diversidade automática aos possíveis. Parafraseando aquilo que Carla Marques disse, a obra de Mário de Carvalho trata uma questão que é muito atual, que tem a ver com toda uma decadência da sociedade, todo um pensamento do ser humano sobre uma sociedade que está em decadência, com todas as manifestações, populismos, extremismos e com os vários perigos que também apresenta. É assim, relativamente a este tipo de situação, eu acho que retirar José Saramago,
como eu referi no início, o único Nobel português de literatura, acho que é um bocadinho errado. Acho que estarmos a retirar uma figura tão importante que foi para a nossa escrita, para a nossa literatura, e que ganhou o prémio mais alto da literatura, acaba por ser um bocadinho incongruente e não se percebe bem a retirada deste autor das escolas portuguesas. Acho que devemos sim, obviamente, ter uma certa abrangência pelos vários autores portugueses que existem e que já existiram no nosso panorama, e devemos estudar muito aquilo que se escreve e relativamente àquilo que os autores também querem transportar para os livros e as temáticas que eles também englobam exatamente nas suas obras, quer sejam elas de romance ou de outro tipo de literatura. Mas acho que retirar José Saramago ou deixar de ser obrigatório, acho que não deveria acontecer. É verdade que nós temos muitos autores portugueses muito importantes e que têm obras incríveis que acabaram por nunca vencer um prémio Nobel, também relativamente aos anos em que surgiram ou em que escreveram. No entanto, acho que acaba por ser um bocadinho injusto para José Saramago, e acho que também tem obras bastante importantes e um tipo de escrita bastante diferente, que acaba por ser se calhar demasiado importante para ser retirado a sua obrigatoriedade no 12º ano. Eu acho que poderíamos optar por promover outro tipo de autores nos outros anos letivos ou em algum dos períodos mesmo também do 12º ano, em vez de, por exemplo, lecionarmos livros como, por exemplo, o Felizmente ao Luar ou as obras de Almeida Garrett em determinados espaços do nosso nível de escolaridade. Acho que poderíamos optar por trazer exatamente essa diferença de autores e ir renovando, não de ano para ano, mas, por exemplo, 2 em 2 anos trazíamos certo tipo de autores, e acho que isso iria acabar por também trazer um bocadinho de mais relevância para os autores nacionais, e também iria promover também, se for preciso, alguma diversidade, porque, por exemplo, alunos que estudem, vamos supor, Almeida Garrett no 11º ano, no ano a seguir os do 11º ano estudariam Mário de Carvalho, e em contacto com as escolas, nas escolas entre colegas, se calhar iriam perceber-se que existiriam outros autores que se poderiam falar, e poderia promover-se um bocadinho a leitura. Eu acho que o Plano Nacional de Leitura também deveria incentivar exatamente este tipo de diversidade e de escolha e de estudo destes autores e destas obras. No entanto, acho que acaba por ser um bocadinho infeliz esta decisão, realmente, se vier a acontecer, esta decisão de retirar José Saramago como obrigatório no 12º ano, porque estamos a retirar exatamente uma das figuras mais importantes da nossa literatura portuguesa, não tirando o mérito, obviamente, a Mário de Carvalho ou outros autores, mas acho que tirar José Saramago acho que iria ser uma das piores coisas que iríamos fazer à literatura no nosso país, em caso de estudo, obviamente. Agora, eu acho que o André também subiu um bocadinho nesta questão dos colegas andarem a debater no intervalo os livros dados ou não lecionados, mas vamos chegar por aí. Mas a começar, pegando por isto, dito em tom de brincadeira, mas é verdade, existe um ponto muito reduzido. A questão é que existe muito pouco consumo de livros, de literatura em Portugal, pela população portuguesa. Isso é claro. E agora decidem retirar aquele que é o maior escritor português de todos os tempos. E aqui não se trata de um gosto pessoal, é uma análise prática. Ou seja, se existe um prémio que o destaca, é certo que houve outros grandes autores da língua portuguesa que não tiveram essa sorte de receber, ou por contingências da vida, ou também por uma questão muito simples. Na altura em que ele disse não haviam, mas estamos a falar do único, ou de um dos poucos autores que consegue entrar no debate junto a dois senhores, um deles chamado Fernando Pessoa, outro deles chamado Luís Vaz de Camões. Por isso, se calhar, tem algum tipo de importância na literatura portuguesa. E é o único vencedor do Prémio Nobel. O maior prémio de literatura deve ser selecionado. E se quer haver este debate, é uma coisa que me irrita um bocadinho. E esta questão de mudanças de conteúdo é uma coisa que me irrita um bocadinho, porque Fernando Pessoa, por exemplo, tem poemas satíricos extraordinários, mas os únicos poemas que se dá de Fernando Pessoa e que o plano curricular entende são os poemas de Fernando Pessoa, em que o homem sofre muito. E esta questão de que procuramos ir buscar, e a questão é, não, a juventude vai entender se forem problemas atuais. Sim, claro, com certeza que vai entender, mas não haverá na obra de Saramago nenhum livro que retrate problemas atuais. Se calhar há.
E a questão é que, porque Saramago, e todos nós sabemos a brincadeira que se faz sobre o tipo de escrita Saramago, não há outra autora de língua portuguesa, pelo menos do meu conhecimento, que tenha essa capacidade. Ou seja, é importantíssimo que se fale de Saramago, é importantíssimo que se diga e que se leia Saramago. Mário de Carvalho, importantíssimo que se leia todos, mas a questão que eu quero colocar aqui é que temos que ter muita atenção quando se faz esta análise e tirar Saramago por uma questão de diversidade de temas. Não faz sentido, como é alegado pelo Ministério, não faz o mínimo de sentido. Há outros autores, há outras alturas em que se pode ser dado e também convém que se perceba nesta questão que o importante, se calhar, não é no 12º ano, porque se nós estivermos a pensar em o importante é os jovens que estão em idade escolar e incentivar a ler apenas 12º ano, se calhar já vamos um bocadinho tarde. Há 12 anos antes, pronto, está bem, se calhar é um exagero, mas há 10 a 11 anos antes dos jovens na escola, já com alguma capacidade de leitura e que se calhar convém aí sim esse incentivo acontecer. E o incentivo vir bem antes e depois quando se desemboca no 12º ano, se calhar uma obra como uma obra de José Saramago não vai ser uma obra tão pesada porque o gosto pela literatura e o conhecimento pela literatura já vem de antes. É algo que tem que ser, que eu acho que se tem que manter. Eu acho que isto nem sequer é um debate, está neste momento em consulta pública. Eu acho que isto nem sequer devia ser colocado em causa, e porque a questão é essa, é que Saramago é José Saramago. Podemos gostar ou não gostar, isso é uma coisa individual e pessoal de cada um de nós. Outra coisa é uma questão prática, e quando faz um programa de ensino tem que ser prático, e o prático é que é o único prémio Nobel de literatura portuguesa tem que ser lecionado nas escolas. Desculpa interromper-te, Francisco, mas eu penso que até nós abordamos os Lusíadas em 2 anos da nossa escolaridade. Eu penso que abordamos no 9º e no 11º, penso eu, se não estou a erro. Portanto, acho que poderíamos optar por um desses anos retirar os Lusíadas e se calhar por outros autores. Sim, apesar de se poder debater que em diferentes idades percebe-se os Lusíadas de forma diferente. A verdade é que, sim, lá está, idades é perfeitamente legítimo. Os Lusíadas são provavelmente a maior obra da literatura portuguesa, mas com certeza que dar os Lusíadas em 2º ano, se calhar não é preciso. Dar-se um peso tão grande à questão séria da poesia, se calhar convém-se misturar com outras coisas. Há tanta coisa que se pode mudar no programa de ensino que eu acho que andar-se à caça de José Saramago é uma perda de tempo. Aliás, uma perda de tempo que é uma coisa que, em decisões, que é uma coisa que este governo da AD se tem especializado muito ultimamente. É absolutamente inacreditável que este debate esteja a acontecer em 2026 em Portugal, e esperemos que a consulta pública traga a necessária luz sobre este assunto e que as coisas mudem e que o Saramago se mantenha como ensino obrigatório. E é tudo por esta semana. Para a semana cá estaremos num pós-Páscoa, é verdade, ou já no tempo pascal, se assim quisermos, para falarmos e fazermos mais amigos por este país e por este mundo fora. Até para a semana. Até para a semana.